Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre as minhas tatuagens. Se você chegou agora, fique sabendo que aqui no canal tem conteúdo toda semana sobre decoração, DIY, maternidade, relacionamento, coisas pra casa, enfim, a gente fala um pouquinho sobre cada coisa. Se você gosta desses assuntos, então se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. E hoje eu vim falar sobre as minhas tatuagens, que sempre tem alguém que pergunta. Não tenho muitas, tenho 7, não são muitas, mas todas têm um significado, alguma coisa legal, e eu sempre tenho curiosidade de saber sobre as tatuagens das pessoas, a história que tem por trás. Eu acho interessante, acho legal, acho que a gente acaba conhecendo um pouco mais a pessoa. Por isso eu vim fazer esse vídeo falando sobre as minhas. Vamos começar na ordem com a primeira tatuagem que eu fiz quando eu tinha 18 anos e foi bem por impulso, né? Eu sou meio impulsiva, mas nunca imaginei que ia fazer um negócio assim, tipo uma tatuagem. A gente foi visitar o primo do Will, que era tatuador, e o Will tinha combinado com ele de fazer uma tatuagem nas costas dele. O Will levou o desenho, né? Ele tinha elaborado uma tatuagem bem legal, com o brasão da família e tal, misturado com o Rio Grande do Sul. Ficou bem legal a tatuagem do Will, ele mesmo que bolou ali a ideia com o primo dele. E o primo dele falou: olha, se tu também quiser fazer uma tatuagem, eu te cobro só material, não te cobro mão de obra. E eu pensei, gente, que tal fazer uma tatuagem? Vamos aproveitar. Então, na época, a gente ficava olhando aquelas pastas, né, na recepção, aqueles modelos de tatuagem, não era que nem hoje, né? Imagina, eu tinha 18 anos. Então eu fiquei olhando até que... E eu era muito apaixonada por borboleta, sempre tive uma conexão muito forte com borboleta. Na minha cabeça, né? Então, desde pequena, assim. E eu pensava, bom, vai ser uma borboleta, mas não sei como ainda. Folhando ali, eu achei uma tatuagem que eu achei perfeita. Uma borboleta meio de perfil, assim, só os traços dela, nada muito elaborado, muito detalhado. Eu não queria uma tatuagem com muitos detalhes. E tinha uma letra M, então eu pedi pra ele apenas trocar pela letra R. E a gente fez, eu não senti nadinha de dor, foi bem legal, assim, o processo. E claro, agora ela tá assim, como vocês podem ver, ela engrossou. Isso é uma tatuagem antiga, né? Ela ficou meio azulada, engrossou. Na época também eu não tinha gordurinha, então eu vivia de blusa de barriga de fora, então mostrava ela mais. Agora ela só aparece quando eu vou pra praia. E às vezes eu nem lembro que eu tenho ela, mas eu não tenho vontade de cobrir, eu gosto dela, apesar dela ter ficado meio feia, mas eu acho que ela me lembra uma época que foi uma época bem legal da minha vida, então ela me traz lembranças boas. A segunda tatuagem que eu fiz foi uma frase aqui no braço, vou tentar achar uma foto dela, e é uma frase da música do ABBA, Dancing Queen. Eu vou botar a frase aqui embaixo, eu dei uma mudadinha nela, quis mudar um pouquinho só o escrito dela pra deixar um pouquinho mais a minha cara. E eu fiz ela com uma letra cursiva, né? Então ela era um tracinho bem fino com uma letra cursiva e ela dava a volta no braço. Eu adorava essa tatuagem, mas com o passar do tempo ela foi engrossando. Ela ficou nessa parte da frente, ela ficou bem bonita, só que na parte de trás aqui assim, ela engrossou e ficou horrível. Como a letra era muito detalhada, muito cursiva, ela engrossou e tinha partes que não dava pra entender, não dava pra ler direito. E aquilo começou a me incomodar. Talvez as pessoas não percebiam, mas me incomodava. Então, depois de anos, eu resolvi cobrir ela e eu fui lá no tatuador, conversei com ele, né, como fazer, troquei uma ideia, não sabia direito como cobrir. Só que, na real, antes disso, eu tinha visto essa aqui, eu vi essa tatuagem na internet e eu fiquei apaixonada por ela. E eu vi esse modelo e eu pensei, eu quero fazer no antebraço, eu acho lindo. A pessoa tinha, eu acho que era aqui assim, eu não lembro, ou era no tornozelo. E eu vi, eu fiquei apaixonada, eu pensei, eu quero fazer. Mas eu ficava na dúvida porque eu pensei, cara, a tatuagem tem que ter significado, essa aqui vai ter qual significado? Depois, com o tempo, eu fui amadurecendo a ideia e pensando, não precisa sempre ter um significado, pode ser só por beleza, né? Pode ser só por beleza, por estética, e eu achei ela muito linda, eu achei que ia ficar muito legal nesse braço. Só que aquela de cima estava me incomodando, então eu troquei uma ideia com o tatuador na época, e ele trouxe essa ideia de cobrir a tatuagem de cima sem fazer uma tatuagem muito elaborada, justamente para dar mais destaque para essa de baixo. Então, essa de cima a gente fez, né, uma tira preta, e para não ficar só aquela tira perdida, ele fez esses outros detalhes, que eu acho que ficou bem legal, deu uma delicadeza na tatuagem. E eu fiz no mesmo dia essas duas, levou 6 horas, chegou uma hora que eu já tava chorando, eu já não aguentava mais, ele tinha que ficar parando, porque eu tava tremendo, chegava uma hora assim que, sei lá, o corpo já não aguentava mais. Essa parte de dentro aqui é horrível, dói demais. E essa aqui, por ser assim pintada, eu tive que retocar ela 2 vezes. Então a gente fez a primeira sessão, depois fizemos mais 2 retoques.
E se eu olhar muito bem, eu vejo algumas imperfeições, mas não penso em retocar ela ainda. E eu gostei muito da junção das duas. Eu sou completamente apaixonada por essa tatuagem. Eu coloco roupa pra mostrar ela, eu gosto de deixar ela à mostra. E quando eu resolvi fazer tatuagem no braço, as pessoas falavam: ai, faz num lugar escondido, porque senão tu vai enjoar. Tanto que a minha primeira tatuagem eu fiz nas costas, pra não ficar vendo ela o tempo todo. Mas eu olho essa tatuagem, até hoje eu nunca enjoei, eu sou apaixonada por ela. Eu faço sempre questão de mostrar ela, eu gosto muito dela. Então são essas duas que eu fiz juntas. Então eu fiquei um bom tempo sem fazer tatuagem, né? E agora, esse ano, eu tinha 4 mini tatuagens que eu queria fazer. Ainda tem outras que eu quero fazer, mas tinha 4 mini tatuagens que eram muito especiais pra mim. Das 4, 3 eram relacionadas com a Maia. Eu queria fazer alguma relacionada à Maia, mas não queria escrever Maia. Não queria fazer nada assim muito, sei lá, muito óbvio. Então eu tive a ideia de fazer 3 mini tatuagens relacionadas a ela. E eu fiz tudo no mesmo dia. A primeira é a data de nascimento dela, que eu fiz também um tracinho bem fino e bem delicado aqui, 6/12/2020. A segunda é Sweet Child, com um coraçãozinho só vazado, que também, tanto é em relação à música do Guns, que eu sou muito fã da banda, e também relacionado à Maia, que eu pensei, né, mais Sweet Child, né, ou Minha Doce Criança e tal, então eu pensei que dava pra linkar as duas coisas, né, falando da Maia e falando sobre o Guns, que é a minha banda preferida. A outra é o lema da maternidade, que eu pensei, eu vou tatuar num lugar que eu fico vendo o tempo todo, porque chega um momento que tu pensa que não vai mais ter forças pra continuar, às vezes o dia é muito estressante, às vezes muitas coisas acontecem e tu só para e pensa um mantra, tudo passa. Então eu resolvi tatuar também essa parte, né, essa frase, tudo passa, numa parte que eu vejo o tempo todo pra mim sempre relembrar que tudo passa, tudo vai passar. E querendo ou não, essa tatuagem acaba me dando um pouco de força. E a quarta tatuagem em relação ao meu signo, eu queria fazer alguma coisa relacionada a Áries, mas eu não queria também fazer um carneiro, eu não queria fazer uma coisa muito elaborada, então eu fiz aqui bem discretinho só o símbolo de Áries também. Eu acho que ficou bem delicadinha, só aparece quando eu prendo o cabelo e ficou bem como eu queria. E essas são minhas tatuagens. Eu ainda pretendo fazer mais, eu quero fazer mais nesse braço aqui, eu quero fazer na perna, eu quero fazer alguma coisa relacionada à caveira, eu gosto muito da mensagem e da ideia que a caveira passa e eu quero fazer uma caveira, mas eu ainda não pensei em uma caveira legal, sabe? Eu não gosto de caveira mexicana, eu não queria uma caveira que passasse uma impressão pesada, eu queria uma caveira que passasse uma delicadeza, passasse uma sensação boa, porque eu vivo falando pra vocês sabem que eu amo caveira, quem me acompanha já há muito tempo sabe minha paixão por caveiras. E eu sempre falo o porquê que eu gosto de caveira, não gosto só por causa da imagem, eu gosto da mensagem que ela me passa. A caveira me passa uma mensagem de igualdade, que por baixo de tudo, sabe, todas as pessoas são iguais, todas as caveiras são iguais, então independente da sua cor de pele, do seu peso, do seu tamanho, tudo, todo mundo é igual porque todo mundo é caveira, então a caveira me passa essa sensação boa. Ainda estou planejando como fazer. Eu sou muito indecisa, eu fico muito na dúvida, sabe? Só que eu sou muito impulsiva, então eu tenho medo de fazer alguma coisa e me arrepender. Então essas mini tatuagens já fazia muito tempo que eu pensava, planejava. Fiz no Photoshop uma simulação para ver como é que ia ficar, escolha de fonte de letra, tudo. Então até que eu decidi fazer. Agora a caveira, as outras que eu planejo fazer, estou pensando um pouquinho, elaborando, já que é uma tatuagem um pouco maior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de conhecer minhas poucas tatuagens, né? Me conta aqui embaixo o que vocês acharam, qual é a tatuagem preferida de vocês, se vocês têm tatuagem, qual que vocês mais gostam, o significado delas pra vocês. Eu sempre fico bem curiosa pra saber, me conta aqui embaixo, vamos conversar. Fique ligado que no final desse vídeo vai ter mais um conteúdo interessante e eu espero vocês no próximo vídeo.